Olá, amigos, tudo bem? Hoje é dia 29 de setembro, estamos exatamente a 8 dias das eleições para vereador e para a Prefeitura Municipal de Manaus, e eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho para dizer da importância, da eleição de um vereador e de um prefeito da cidade de Manaus. Eu vi uma declaração ontem de um determinado candidato lá em São Paulo, que ele me disse que a eleição de prefeito ela é muito mais importante para o cidadão do que a própria eleição de um governador, até de um presidente da República, porque são das ações do prefeito que impactam na vida do cidadão. E então a importância também da eleição de um bom vereador para a sua cidade é também a contribuição, porque ele vai fiscalizar, e vai legislar em razões das demandas em que a sociedade tanto pede. Eu vim aqui hoje falar de uma pessoa que eu chamo de amigo, porque é meu amigo de muito tempo, mas da importância que esse rapaz teve durante o mandato dele, que finda agora no final de 2024, em relação não só ao bairro Dom Pedro, mas a toda a nossa Manaus. Se nós lembrarmos aqui atrás, eu tenho um vídeo passando de várias ações em que nós fizemos, em que entre tantas demandas que nós fizemos, as mais importantes foram, além da reforma da quadra da associação, foi a nossa briga contra o SMC, que ele, como presidente, sabia que não poderia de forma nenhuma legislar em termos de energia, porque isso não compete ao município, mas ele criou uma PL do qual legislava sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão da poluição visual, e aí não se poderia instalar os SMC devido àqueles monstrengos estar instalados lá em cima. Esse cidadão, no dia 8 de março de 2023, esteve conosco lá, uma briga que foi histórica, onde todas as forças do Estado estavam ali no Dom Pedro para instalar os SMC, e nós, os idosos, principalmente, estiveram presentes, justamente com o vereador Caio André, impedindo de que essa ação fosse concretizada ali. Mas eu quero falar para vocês de algo muito mais importante que tem, se nós conseguirmos aí no Dom Pedro, principalmente, que é o berço de onde nasceu a candidatura do hoje vereador Caio André, darmos uma resposta a este vereador de tudo aquilo que ele fez durante todo o seu mandato, principalmente das demandas feitas pelo Conselho de Cidadãos do bairro Dom Pedro, e que agora tem uma associação de moradores que a gente espera que seja atuante, para que possa, em conjunto com ele, trabalhar em prol aí da nossa comunidade. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: existe hoje um programa da água de Manaus sendo implantada em toda Manaus, que chama-se Tratar Bem Manaus, que a gente sabe que é um plano que foi assinado em 2020 no governo Bolsonaro, para que até 2030 se tivesse 90% das cidades com esgoto e água tratada, e agora 2022 foi prorrogado até 2033. Só que a água de Manaus está implantando todos esses escândalos de 150 em toda a cidade, sem que antes tenha feito um estudo de viabilidade socioeconômica de cada região. Por exemplo, vocês não sabem quanto vai impactar aí no bolso de vocês na hora que tiverem que interligar aquelas 1000 casas do conjunto do Dom Pedro I. E essa será a nossa briga, que nós teremos justamente com o vereador Caio André, que, se Deus quiser, ele será reeleito, de fazermos um enfrentamento com a água de Manaus, não só em relação à questão da instalação, que está previsto para 2027, de uma estação de tratamento ali no Prosamin do Alvorada, para atender essa região, mas também de buscarmos uma tarifa mais em conta dos 75%, porque nós já conseguimos uma grande vitória quando pedimos a implantação da CPI, e essa CPI nos deu de volta uma redução de 25%. Mas nós não estamos contentes só com isso, não. Nós vamos para cima da água de Manaus exigir que
que o plano de saneamento básico seja cumprido conforme está na legislação, que eles procurem fazer com que essas águas retornem para dentro dos igarapé, sem o que acontece lá na estação de tratamento do Tocantins, que a água volta amarelada, contaminada, inclusive ali praticamente exterminando aquele criatório de jacaré, que era uma atração turística que nós tínhamos ali por trás do Carrefour, né? Então eu quero vir aqui encarecidamente pedir, mais uma vez, que para nós nos unirmos em força aí no conjunto Dom Pedro, não no conjunto, no bairro como um todo, para que nós possamos fazer com que o vereador Caio André seja um dos vereadores mais votados dessa legislatura, para que ele possa ser guinado novamente à presidência da Câmara, e aí os nossos pedidos chegar com mais força. Gente, votar por ser amigo não é votar. Votar tem consequência, né? Você tem que votar com consciência. Então avalie todo o trabalho que foi feito do vereador Caio André, principalmente em relação aí das demandas que nós tivemos aí no bairro Dom Pedro, que infelizmente muitas vezes fomos barrados pela diretoria passada, mas que não deverá acontecer com a diretoria da associação que se instalou aí a partir do dia 8 de setembro, né? E que a gente espera que nos dê, setembro não deu de agosto, foi em julho, então foi dia 8 de agosto, dia 9 de agosto, né? Que a gente espera que seja um trabalho feito com responsabilidade, que todas aquelas promessas de campanha realmente sejam cumpridas por parte da associação. Mas eu espero que no dia 6 de outubro agora, eu estou pedindo em meu nome, em nome daquelas pessoas que confiam no trabalho que eu faço aí, que vocês votem nesse número aqui do vereador Caio André, 44555, e para prefeito, vamos dar um voto de confiança ao deputado estadual Roberto Cidade, porque do qual já estive conversando com ele em 2 oportunidades. Ele disse: em caso eu seja eleito, eu inclusive tenho um instituto aí que funciona aí no bairro Dom Pedro, nós vamos olhar com muito carinho todas as demandas que virão aí do bairro Dom Pedro. Então, é um aliado que nós teremos se nós conseguirmos eleger o deputado estadual Roberto Cidade. Peço encarecidamente em meu nome, analise bem, não vote só por amizade, não vote só porque seu amigo pediu. Agora, peça mais um voto ao seu amigo, peça mais um voto ao seu vizinho, diga: olha, esse vereador tem realmente comprometimento, porque numa das batalhas mais difíceis que nós tivemos aí, ele estava presente em cima de uma caçamba comigo, enfrentando não só a Amazonas Energia, mas enfrentando todas as forças do Estado que estavam ali. E nós fomos lá no pé do ouvido do governador Wilson Lima, dizer o seguinte, para que se retirasse imediatamente dali do Dom Pedro II as forças policiais. Desde lá, eles nunca mais atuaram em nenhum ponto de Manaus, né, com a questão da instalação, que está praticamente 99% resolvida em relação à instalação daqueles aparelhos que nós não queríamos de jeito nenhum, porque nós sabemos que ali nós iríamos ter muitas perdas, tá bom? Desejo a todos vocês um belo domingo, um domingo de muita paz. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo, com saudade, precisava conversar com alguém aqui, mas infelizmente não tive a oportunidade de conversar com a pessoa com quem eu gostaria de estar conversando aqui nesse momento, para falar de política, porque esse é um momento muito especial e crucial na vida de todos nós cidadãos, né? Mas não haverá e não faltará oportunidade de nós conseguirmos alguém para conversar aqui conosco e trocarmos as ideias daquilo que o povo não que momentaneamente parece que anda apavorado, com medo de falar, e eu infelizmente não tenho esse medo, tá bom? Desejo a todos vocês um feliz domingo, né? Que descanse, de paz, e que semana que vem, se Deus quiser, no dia 6 a gente vai lá fazer 44555, meu amigo Caio André, vereador, talvez o vereador mais bem votado em Manaus, e para prefeito Roberto Cidade, número 44. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.